Eveline Passos Rodrigues sonhava em ser advogada, mas sua trajetória a levou ao mundo do crime. Após se envolver com uma facção rival e trair sua última aliança, encontrou um fim brutal. Agora, vamos entender a história de uma mulher que queria ser advogada e se tornou uma das criminosas mais perigosas, atuando na linha de frente de uma das maiores facções do Brasil. Essa história começa em Tubarão, Santa Catarina, onde Eveline Passos Rodrigues levava uma vida simples e corria atrás de um objetivo muito claro: se formar em direito. Para isso, ela fazia de tudo um pouco. Vendia doces, perfumes, maquiagens e até trufas de chocolate, sempre usando isso como forma de juntar dinheiro para pagar a faculdade. Inclusive, ela usava esse sonho como parte da divulgação, dizendo que cada venda ajudava ela a continuar estudando. Era uma rotina puxada, mas totalmente focada em crescer na vida. Só que por trás dessa realidade, existia um problema que já vinha crescendo em silêncio. Eveline vivia um relacionamento abusivo com um homem agressivo que já tinha histórico de violência contra ela. Mesmo com medidas protetivas na justiça, ele continuava se aproximando. Até que um dia, dentro da própria casa, durante uma discussão, tudo saiu do controle. O ex-marido atacou Eveline pelas costas com uma faca. O golpe foi direto e grave, perfurou o pulmão dela. Foi uma tentativa clara de tirar a vida dela. A cena foi desesperadora. Ela começou a perder muito sangue e só não morreu ali porque foi socorrida rapidamente pela família, pela mãe, pela sogra e por pessoas próximas. Ela foi levada às pressas para o hospital, passou por uma cirurgia de emergência e ficou internada em estado delicado, com dreno no pulmão, tentando sobreviver. Mesmo nesse estado, ainda abalada, ela decidiu gravar um vídeo. No vídeo, Eveline aparece fragilizada, mas consciente, explicando que tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio e pedindo ajuda. Ela pede para que qualquer pessoa que soubesse do paradeiro do ex-marido denunciasse, reforçando que ele precisava ser encontrado. Para quem não sabe, eu sofri uma tentativa de homicídio do meu ex-marido. Ele me esfaqueou e perfurou meu pulmão. Mas eu já passei por uma cirurgia, tô com um dreno para poder aos poucos melhorar. E quem souber de alguma notícia tá informando 190. Não deixe de informar, por favor, tá? Porque espero que a justiça seja feita. Depois disso, muita gente acreditou que a vida dela ia tomar outro rumo, que ela ia sair daquela situação, focar ainda mais no sonho de ser advogada e reconstruir tudo. Mas o que aconteceu foi o contrário. Com o passar do tempo, Eveline começou a se envolver com o crime. No início, de forma discreta, ela passou a fazer teleentrega de drogas. Esse tipo de atividade começou a chamar a atenção da polícia, principalmente porque já existiam denúncias anônimas contra ela, além de prints de redes sociais onde ela divulgava os produtos ilícitos. A primeira queda aconteceu depois de um acidente de carro em Tubarão. Durante a abordagem, os policiais encontraram cocaína com ela. Ao aprofundar a investigação, a Polícia Civil já tinha indícios de que ela fazia parte de um esquema de tráfico, inclusive com identificação do carro usado nas entregas. Mesmo assim, ela conseguiu na justiça o direito de responder em liberdade, com o uso de tornozeleira eletrônica. Só que pouco tempo depois, ela rompeu o equipamento e fugiu. Foi a primeira vez que passou a ser considerada foragida. Esse foi um ponto importante, porque ali ela praticamente rompeu com qualquer ligação com a vida anterior. Não era mais a estudante tentando vencer na vida, agora ela já estava totalmente inserida no crime. Meses depois, Eveline voltou a ser presa, dessa vez em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, junto com um comparsa. E mesmo assim, mais uma vez conseguiu responder em liberdade. Só que repetiu exatamente o mesmo padrão. Rompeu novamente a tornozeleira eletrônica e desapareceu. A partir daí, ela decidiu sair de Santa Catarina e se esconder no Rio de Janeiro, entrando de vez em um cenário muito mais violento. No Rio, ela começou tendo envolvimento com milicianos. Esse foi o primeiro contato direto com organizações criminosas maiores. Só que essa ligação não durou muito. Eveline acabou mudando de lado e passou a integrar o Comando Vermelho. Foi nesse momento que surgiu o apelido de Aba Loira.
Dentro da comunidade, ela começou a ganhar espaço e visibilidade. Nas redes sociais, ela se expunha sem medo, mostrando armas, rotina dentro da favela, desafiando a polícia e até divulgando plataformas de jogos de azar. Ela começou a construir uma imagem de respeito dentro daquele ambiente. Só que a instabilidade dela continuava. Em mais uma mudança arriscada, Eveline rompeu com o Comando Vermelho e decidiu se juntar ao terceiro Comando Puro, o TCP, que é rival direto. Essa troca foi vista como traição. Dentro do crime, esse tipo de atitude praticamente assina uma sentença. Em um vídeo que circulou nas redes, um internauta pergunta o motivo dessa mudança, e ela responde dizendo que já tinha passado por muita coisa, que sofreu situações difíceis e que no TCP ela estava mais tranquila. Mano, tipo, resumindo, foi muita covardia que eu sofri, tá ligado? Não, muita covardia mesmo, mano. Tá ligado? O estopim foi como? Eu ter apanhado desse HN lá do Batu, né? Que dizem até que eu fui responsável pelo baque lá, não fui. Pô, os caras foram lá e estão querendo jogar nas minhas costas. Pode ter certeza que se eu fosse, não teria morrido alguém, né? Pelo menos do lado da gente. Né? Mas, tipo assim, mano, papo reto, muita covardia, tá ligado? E não só lá, né, mano, tanto na Penha, né? O cara falou que, tipo, teve relação comigo, sendo que era mentira. Até porque, pô, o cara come homem, tá ligado? E aí não fizeram nada com ele, né? Até o nome dessa pessoa aí é o Lázaro lá da Penha, tá ligado? Nego Hélio. Pô, o cara comeu homem, mano. Foi pego aí pulando na casa de cuequinha de gay. Nada contra os gays, tá ligado? Mas, pô, aí vem falar que me comeu. Pera lá, né, parceiro? Então muita coisa aconteceu, muita covardia. Fora outras covardias que foram mais graves que não dá pra falar, tá ligado? Mas foi covardia mesmo, mano. Só que no mundo real, não existe tranquilidade nesse tipo de escolha. A partir desse momento, Eveline passou a ser alvo direto. Não só de rivais, mas também de antigos aliados. E o que veio depois foi ainda mais pesado. Em Santa Catarina, a mãe dela, que não tinha qualquer envolvimento com o crime, foi assassinada. A motivação foi clara: atingir Eveline. Foi uma represália pela mudança de facção. A reação dela veio nas redes sociais. Visivelmente abalada, ela gravou um vídeo dizendo que aquilo tinha sido covardia, que tinham ultrapassado todos os limites, porque a mãe dela não tinha nada a ver com aquela guerra. Ela demonstrava revolta e deixava claro que aquilo não ia ficar assim. Pô, vim fazer esse vídeo mesmo pra como? Falar da covardia que o Comando Vermelho fez com a minha mãe, tá ligado? E, pô, mano, papo reto. Nossa guerra é entre a gente, tá ligado? Não é entre família, não, mano. Vocês pegaram minha família, mano. Vocês mataram minha mãe, vocês mataram a única pessoa que eu tinha, tá ligado? Não, vocês acabaram com ela, sendo que ela morava lá em cima, pô, lá longeão, mano. Ela não tinha nada a ver comigo, ela nem falava comigo. E esses filha da puta aí do Comando Vermelho sabiam, mano. Tá ligado? Não, geral sabia, mas como? Mataram minha mamãe. Tá ligado? Eu quero guerra com mais ninguém não, mano. Quero paz, mano. Sendo que, pô, tô longe, tá ligado? Quero viver na minha tranquilidade. A covardia que eu sofri, eu já me vinguei, entendeu? Agora eu vou ficar longe aí, ó, tranquilona, tá ligado? E, pô, vocês aí que gostam de mexer com família, vieram me ameaçar meus primos agora. Só vou dizer uma coisa pra vocês, mano. A mão de Deus vai pesar em vocês, cara. Que eu não vou atrás, eu não vou fazer... Mas dias depois, antes que qualquer reação acontecesse, Eveline também foi encontrada morta. O corpo dela foi localizado com marcas de disparos de arma de fogo, incluindo tiros de fuzil na região da cabeça, indicando uma execução direta. A forma como o crime foi realizado chamou atenção pelo nível de violência e pela mensagem clara que aquilo carregava. Após a ação, o corpo foi deixado em uma área de fácil acesso, uma estratégia usada para evitar confronto com a polícia e facilitar a fuga dos envolvidos. Mas o fim da Eveline não foi tão simples quanto parece. Apesar de inicialmente a morte ter sido tratada como resultado de um confronto entre facções, as investigações começaram a apontar um cenário diferente. Dias depois, surgiu a informação de que ela pode ter sido alvo de uma execução planejada. Um dos nomes citados foi o de TH da Penha, conhecido como Menor Quente, apontado como um dos nomes fortes e ligados à liderança do TCP, a mesma facção da qual a própria Eveline fazia parte naquele momento. Segundo as apurações, a morte dela não teria sido apenas consequência da guerra entre facções, mas também de conflitos internos e até questões pessoais.
Eveline já vinha sendo ameaçada depois que trocou o Comando Vermelho pelo TCP, e dentro desse tipo de ambiente, qualquer mudança de lado já coloca um alvo nas costas. Além disso, existiam relatos de desentendimentos e até um possível envolvimento pessoal entre ela e pessoas da própria facção, o que pode ter agravado ainda mais a situação. Ou seja, mesmo estando dentro do TCP, ela não estava protegida. No fim, tudo indica que ela já estava marcada. E no mundo do crime, quando alguém é marcado, dificilmente escapa. O que começou com um sonho de ser advogada, terminou em meio à violência, traição e morte. E a realidade é uma só. O mundo do crime pode até parecer um caminho rápido, mas sempre cobra um preço alto demais. E quase sempre, esse preço é a própria vida.